Eu vou falar agora com você sobre uma das principais ferramentas num processo de superação. É o perdão. O perdão é um ato não tão fácil de chegar até ele, mas quando a gente consegue chegar até ele por várias razões, que é importante, primeira coisa que acontece é que ele nos liberta. Ele nos liberta de um peso emocional muito grande, que é através do ressentimento, da mágoa, né, que cria um peso emocional na gente muito grande. E com isso, ele nos liberta. Ele nos liberta principalmente desse peso emocional que fica dentro da gente. E, contudo, abre espaço. Abre espaço aí para outras coisas melhores do que as coisas ruins, como a água suja, né, que é a mágoa. Abre espaço para muitas coisas que nós vamos comentar, né? Então, esse ato que não são para todos e não deve ser feito de forma fútil, deve ser feita de forma reflexiva, pensada, para que você consiga aproveitar todos os benefícios dele. Vamos comentar um pouco sobre isso. A gente sabe de antemão que o contraponto desta situação, né, de chegar a um perdão, de chegar a perdoar tanto o outro também como a si, né, porque a gente está falando que tudo que a gente às vezes pratica para fora, a gente consegue trazer esses benefícios para dentro. Quando a gente consegue praticar e exercitar e desenvolver essa capacidade mental de poder perdoar alguém por ter feito algo muito ruim conosco, e com isso gera todo o ressentimento, mágoas, aquele peso emocional que a gente sofre muito, né? A gente sofre muito por mais que o outro ou não tenha o interesse, não teve a intenção ou coisas assim, né? Porque esse sentimento, né, ruim que fica dentro da gente pode acontecer por várias maneiras, né? A falha, a agressão externa ou interna, ela pode vir de diversas maneiras, né? Mas para isso, eu acho que a gente precisa chegar lá, como eu disse. E para chegar lá, é através de um desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento de autoconhecimento e principalmente do desenvolvimento de uma reflexão interior muito intensa, né? Muito assim honesta, muito objetiva, porque às vezes a gente não consegue chegar nesse lugar, às vezes assim, de uma hora para outra. E eu acho que a gente não consegue, né? A gente não consegue quando a gente é ofendido, quando a gente é machucado, quando a gente é agredido, a gente não consegue rapidamente usar essa ferramenta do perdão, né? Porque muitas coisas acontecem nessa prática nossa de viver muitas vezes nessas relações interpessoais, muito envolvida pela busca do melhor, pelo perfeccionismo, pela competição, pela rivalidade, e que muitas vezes as próprias relações que a gente estabelece com os outros ou até com a gente fica muito suscetível a sofrer agressões. E essas agressões, quando a gente
fica com elas, elas acabam trazendo muitos prejuízos para nós. E quando a gente consegue, através de um processo profundo de autorreflexão, para você, é o que eu venho falando, né, o tempo todo, para a gente conseguir abrir a realidade, né? A gente tem que voltar para os fatos, a gente tem que voltar para a realidade, a gente tem que trabalhar aqui, ali, o eu, o outro, a circunstância, a gente precisa desse trabalho de compreensão que a gente pode fazer. Muitas pessoas, elas negam esse processo. Nunca vou te perdoar. Né? Como se ela nunca fosse entrar num processo de olhar claramente para a circunstância, olhar claramente para o interior, olhar claramente para a empatia, para a compaixão. Porque esse movimento a gente só consegue fazer através de um mergulho interior. Não dá para dizer assim, perdoa ele, perdoa ela, é mais fácil, você vai ficar melhor. Né? A gente só consegue isso através, primeiramente, desse processo de autorreflexão que eu acho que é muito importante, que a gente deve fazer. Nós estamos falando também, aqui nesse processo, né, da empatia, né, que é poder se colocar no lugar do outro, né, e poder ter compaixão. E esse movimento, que é o precursor de um processo do perdão, né, ele se dá através dessa capacidade nossa de poder nos colocar no lugar do outro. Esse movimento, que às vezes a gente tem dificuldade de fazer, a gente tem que começar por aí. Não no sentido de buscar razões fortuitas da condição, mas um pouco mais profunda, um pouco mais no sentido mais profundo da situação, para a gente poder conhecer um pouco mais as relações, conhecer um pouco mais o que muitas vezes a gente acaba despertando fora da gente, reações agressivas. Né? Essa reflexão que muitas vezes a gente consegue fazer, e quando a gente consegue fazer com êxito, de chegar ao perdão, de chegar a perdoar, né? a gente consegue melhorar muitas coisas num processo de superação. Primeiro, se esse perdão for para com outrem, com outra pessoa, a gente, com esse reconhecimento, a gente consegue proporcionar para o relacionamento de reconciliação, né, uma evolução muito grande de status. Porque diante desse processo, né, muitas vezes, até na conversa com o outro, a gente tem possibilidades de descobrir muitas coisas que aconteceram no cenário que a gente não captou, a gente não percebeu. Até pelos motivos que essa outra pessoa, por exemplo, acabou chegando nesse estágio de agressão, por exemplo. Né? Então, quando a gente dá possibilidade disso num relacionamento, né, a gente consegue mudar de status. A gente só consegue mudar de status num relacionamento ferido, num relacionamento até às vezes interrompido, né, pelas circunstâncias da decepção, da frustração com o outro, quando a gente consegue passar por um processo deste. Porque o processo deste, quando você vai ver, por mais que você é o agredido, ele está dentro da relação. E a relação, no mínimo, se faz com duas pessoas. E muitas vezes o ato do outro
pode ter sido, ter sido originado por várias situações. E quando a gente abre espaço para essa condição do perdão, a gente consegue abrir, né, para um processo de reconciliação, mas esse processo de reconciliação ele só vai se dar através do tratamento que esse movimento inicial pode vir a despertar. Né? Porque a partir daí abre-se um espaço para conversas extremamente necessárias e importantes para o relacionamento, seja de duas pessoas ou de mais pessoas envolvidas dentro do cenário. Porque o processo do perdão ele está direcionado por um processo de reconciliação ou não. Muitas vezes você pode até perdoar, né, o outro, mas o relacionamento ele não se reconstrói. Principalmente quando isso perde um certo tempo, ou o tempo acaba fazendo com que as pessoas seguem caminhos opostos, né? Ao contrário de trabalhar a relação, seja da vítima ou do agressor, né? Porque nessa relação, principalmente relação conjugal, por exemplo, o relacionamento é muito intenso, né? E muitas vezes a falha de um, a falha do outro, a estupidez do um, a estupidez do outro, a agressão de um, a agressão do outro é uma constância muitas vezes dentro desse relacionamento que ele precisa ser tratado. Porque o perdão fortuito, aquele eu te perdoo, ele muitas vezes ele não traz no seu bojo a necessidade da evolução do relacionamento. Porque se você perdoa o outro, no dia seguinte faz coisas semelhantes ou parecidas, não há evolução. Por isso que essa reconciliação, se for o caso, né, ela precisa ser trabalhada para que os dois possam ganhar com isso. Essa é a tal da libertação, que você consegue se libertar da mágoa, você consegue libertar o outro da culpa, mas não basta apenas isto. É a grande oportunidade nesse momento dessa evolução, dessa mudança de status, dessa reconciliação, mas para uma melhoria da relação. Uma consciência de um daqui, a consciência do outro disso, a consciência de ambos, muitas vezes a própria relação acaba os dois levando a cair em ciladas, que muitas vezes os dois são vítimas de um processo inconsciente que a dupla entrou e que eles começaram a se maltratar e caiu numa bola de neve o processo e eles não conseguiram interromper esse processo, não tiveram lucidez, não tiveram percepções, não conseguiram, né, parar, não conseguiram dar um tempo que seja para que pudesse ver melhor as situações, as condições, a parte de um, a parte do outro. Então, esse primeiro movimento é o primeiro movimento, quando oportuno, né? Dentro de um relacionamento, por exemplo, que não se acabou de vez, perante, às vezes, as decepções, as mágoas, etc. e tal, quando existe essa possibilidade disso vir a ser tratado, os dois ganham. E com isso, tanto um quanto o outro passa a ter benefícios desta passagem.
desse tratamento? A nível físico. A nível físico, é constatado hoje de que pessoas que ficam com mágoas, ressentimento, ou por outro lado, outras pessoas que ficam com culpa do agressor, interferem todo o nosso funcionamento orgânico. A nossa pressão arterial é uma das que muda rapidamente diante de uma situação de agressão, de estupidez. Né? A pressão sobe, a parte cardiológica sofre, a parte digestiva também é colapsada, a psicossomática inteiro, né? Todo o organismo físico sofre com isso, né? Sofre com esse lugar da mágoa e da culpa. E quando a gente consegue trabalhar esse perdão conosco e com o outro, além da relação, como eu disse anteriormente, né, que ela ganha um status de evolução, de melhoria, para evitar que essas coisas não aconteçam novamente, há um próprio desenvolvimento pessoal, né, no sentido de que você sai de um status, né, muitas vezes, que você também está envolvido, né, mediano, inferior, para evoluir, para ter uma evolução mental, para ter uma evolução espiritual, para ter uma evolução de experiência de vida, de reconhecimento através dos erros, através das falhas. É aí que a gente cresce, principalmente. A gente cresce muito mais tratando dessa parte, né, que ela, às vezes, se ela não está balizada na nossa vida, a gente continuamente acaba reproduzindo situações de estupidez nossa, facilitando a estupidez do outro, não nos protegendo, não nos defendendo, não evitando esse mal maior. Então, quando a gente consegue tratar dessa problemática, a gente tem um crescimento pessoal, de vida, de experiência. A resiliência, que é essa capacidade nossa de suportar essas adversidades, ela se intensifica. Né? Não só por ter suportado esse primeiro momento, mas quando isso é tratado, a resiliência é como se ela, tipo assim, né? Que bom que eu existi, que bom que eu existo, né? Que bom que eu existo na questão de poder suportar, né? A gente vê que essa capacidade nossa, às vezes, de suportar, de ter suportado esta agressão, por exemplo, possibilitou que a gente que a dupla, por exemplo, veio a se desenvolver, que você veio a se desenvolver, que a própria resiliência, né, ganha crédito no sentido, é necessário nós desenvolvermos a nossa resiliência cada vez mais, para que a gente não entre num processo maior de estupidez, de agressão, de destruição, de descer. A gente, com tudo isso, você vê que é uma ferramenta, o perdão é uma ferramenta, que eu disse desde o início, da superação. Muitas vezes, para você conseguir fazer essa imersão, você precisa perdoar algumas coisas para fora, na vida e para si mesmo. Para si, o perdão, muitas vezes, é condição sine qua non para o nosso desenvolvimento, porque senão ele maceta a nossa autoestima. Uma pessoa culpada, a gente já viu, né, o quanto que ela sofre, o quanto a autoestima é fagocitada. Então, nós precisamos desenvolver isto dentro de nós cada vez mais.
aprender a trabalhar com isso no sentido de aproveitar essa experiência, entre aspas, negativa, para ampliar o quê? A consciência positiva. Porque quando a gente supera, né, a gente consegue positivar o relacionamento, consegue positivar o relacionamento tanto interno quanto externo, com a relação social. Né? Quando a gente consegue fazer isso, a gente é mais bem visto até pelos outros. Poxa, você viu o que o cara conseguiu perdoar fulana, né? Que capacidade que esse cara tem. Putz, eu não tenho essa capacidade. E parece que é uma coisa dele, é uma coisa, né? Que ele, com isso, a relação dele institucional, social ou conjugal, ela evoluiu. É visto, né? É visto por fora como uma alavanca dessa sinergia da positividade. Porque é quando a gente consegue perdoar, a gente consegue aceitar melhor o outro. Com isso, a gente abre espaço para os relacionamentos evoluírem. Não necessariamente repetirem a infelicidade. Não, o contrário. Crescer. Crescer através dos erros, da evolução da relação. Já o não perdão, a gente sabe também um pouco desses caminhos que possivelmente acho que você já passou por isso também. Porque a gente acaba ficando um pouco aprisionado, né, diante daquela situação ruim que aconteceu, que acabou envolvendo a gente, ou a gente mesmo numa situação conosco mesmo, onde a gente fica extremamente magoado com a gente. Então, o não perdão, ele mantém as coisas em stand-by, mas ela fica num lugar ruim. Fica num lugar ruim porque um dos ingredientes de uma situação desta, por exemplo, é a mágoa, o ressentimento, que acaba ficando, né? Que acaba ficando dentro da gente e isto a gente sabe o prejuízo que tem a nível emocional, né? A nível físico. O nosso corpo, a gente está vendo que ele responde à nossa situação emocional diretamente. A psicossomática está aí para nos mostrar sobre isso. E a gente acaba ficando nesse stand-by, né? À espera, talvez, de uma ação melhor. De uma ação melhor. Porque muitas vezes, diante de situações, né, ruins, muitas vezes a gente acaba tomando decisões nesse sentido, né? Da negatividade, do fim, da separação, da dissolução, do afastamento, e a gente não dá possibilidade para a evolução da relação, da vida. É como que se fosse uma pancada que a gente levasse na cabeça e a gente recuperasse dela e não evoluísse além de uma recuperação da dor, né? Da dor que foi o acidente, o acontecido, a decepção, o trauma. Então, eu acho que esse lugar é um lugar que ele tem um pouco o sentido de aprisionamento, né? A gente fica com a autoestima baixa, né? Fere a nossa autoestima, fere os nossos sentimentos, que ficam mergulhado no negativo, mergulhado nessa mentalidade, nessa sinergia ruim, né? E às vezes
quando a gente não consegue ir por esse lugar do perdão, a gente tem que esperar um tempo para que as coisas venham a baixar, né? E aquilo fica sempre. O pior é que aquilo fica sempre dentro da gente. Esse é o grande problema disso, né? A não ser que a pessoa consiga consigo mesma, né, sair disso, né? Não deixar que isso aprisione, maltrate, fere a própria pessoa em si. É como que se o próprio crescimento, né, de tudo que a gente falou, né, quando a gente consegue entrar num processo desse, o próprio crescimento das relações, da instituição, né, da própria pessoa, ele fica machucado. Ele fica machucado e não reparado. Não reparado. Não há uma reparação, não há uma recuperação, ele fica no espaço, né? Fica num espaço mergulhado em coisas não tão boas, que precisam, quando não tem como, né? Precisam ser esvaziadas também. Né? Precisam ser esvaziadas quando a gente não tem a possibilidade até do, até do perdão. Né? Muitas vezes a gente não tem a outra parte, em muitas circunstâncias. Né? A outra parte sai de cena. Sai de cena e a gente fica apenas com a história ruim. Nossa, do outro, da circunstância, da vida, e aquilo fica como um machucado, uma cicatriz, né? Que não teve tempo de ser restaurada, recuperada. Então é isso, tá? Então fica esta mensagem de que quando a gente puder trilhar por um processo de evolução, é melhor. É melhor. Para nós, para o outro, para a relação, para o ambiente, para o social, para a circunstância mental, espiritual, social. É melhor quando a gente consegue, né, restaurar, recuperar, refazer e superar. O superar está dentro dessa circunstância. Né? É isso aí. Tamo junto.